Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. O Silicon Valley Bank quebrou e pode não ser o único, diz a Galvakel Research, que é uma casa de research lá de Hong Kong. Bom, as notícias aconteceram muito rápido nessas últimas 2 semanas e eu vou mostrar para vocês que a quebra aqui do Silicon Valley Bank, ele tem a ver com a quebra da FTX lá em novembro, né, de 2022, passando pela Silvergate Capital e aí culminando com a quebra do 16º maior banco dos Estados Unidos. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, então vamos lá. A FTX, ela colapsou em novembro do ano passado e aí teve aquele escândalo, né, com a FTX e a Alameda Research, do CEO aí das duas empresas, ou sócio majoritário, que era o famoso SBF. Bom, só que o que aconteceu? Dado que a FTX era uma das maiores exchanges de criptoativo, todo mundo no mercado começou a ficar com medo se alguma instituição financeira que também operava esse mercado também estava passando por dificuldade, assim como a FTX. E a Silvergate foi uma instituição financeira fundada em 1988 e ela começou a mudar sua estratégia focando em criptoativos lá em 2016. Então ela era um grande player nesse setor que todos os investidores estavam de olho aqui. Para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando o site que ainda está operando, né? Beleza. Aí, vocês já entenderam o contexto, né? Então vamos começar o que aconteceu com a Silvergate. Então, ó, notícia do dia 5 de janeiro de 2023 do Valor Econômico. Ações da Silvergate desabam 44% após a implosão da FTX gerar corrida bancária de 8,1 bilhões de dólares. Ou seja, todo mundo ficou com medo, começou a resgatar dinheiro, e aí várias empresas que operavam esse mercado começaram a ficar sem liquidez. E aí, um dos medos aí do mercado é que a Silvergate também poderia estar na mesma situação aqui da FTX. Aí, no final de janeiro, no dia 31 de janeiro de 2023, saiu essa notícia no Valor Econômico. Banco Silvergate é pressionado por senadores dos Estados Unidos após as respostas evasivas sobre a FTX, porque ela tinha ali operações tanto com a FTX quanto com a Alameda Research. E aí todo mundo já estava esperando que vinha uma notícia. Vamos ver se as más notícias são concretizadas quando eles divulgarem os resultados fechados do quarto trimestre de 22. E aí saiu a notícia aqui no dia 2 de março de 2023 aqui do Valor. Silvergate tem queda de 58% nas ações após prejuízo em cripto. Só que, pessoal, isso não foi o pior. O pior foi o que eles divulgaram para o mercado nessa divulgação. Vamos lá? Durante meses, as autoridades dos Estados Unidos correram para romper os laços entre bancos e empreendimento de criptoativos considerados arriscados, temendo que o sistema financeiro algum dia pudesse sofrer perdas graves. Esses alertas podem ter chegado tarde demais. No alerta mais contundente de um banco dos Estados Unidos que atende ao setor, a Silvergate Capital disse na quarta-feira que precisa de mais tempo para avaliar a extensão dos danos às suas finanças decorrentes da derrocada dos criptoativos no ano passado, incluindo se pode permanecer viável. Então, olha a sinalização de mercado que a Silvergate deu para o mercado. Foi o seguinte, olha, eu nem sei se eu consigo continuar operando. Ainda preciso de mais tempo para ver qual que é a situação real aqui da companhia. Por um tempo, a Silvergate empolgou seus acionistas com o que parecia ser uma abordagem inovadora: absorver depósitos em dinheiro de empreendimento cripto para investir em títulos mais tradicionais. Mas quando o império da FTX do SBF entrou em colapso, em novembro, os clientes do banco se retiraram em massa para enfrentar a tempestade, forçando-o a se desfazer de suas participações com prejuízo. Então deixa eu explicar aqui, em termos de contabilidade, o que aconteceu. Você capta dinheiro com criptoativos e aí você investe do lado do ativo em títulos de renda fixa, por exemplo, tá? O que acontece? Como a gente está vendo que as taxas de juros estão subindo lá nos Estados Unidos e no mundo como um todo, o que acontece? Se você carrega esses títulos até o vencimento, não tem problema nenhum. Só que, como você tem a marcação a mercado, toda vez que a taxa de juros sobe, a perspectiva de taxa de juros sobe, os títulos caem de valor. Se você tem que resgatar esses valores antecipadamente para conseguir honrar as solicitações de resgate dos clientes ali da sua instituição financeira, você vai vender ele com prejuízo porque você vai vender ele num valor mais baixo do que você comprou. Basicamente foi isso que aconteceu com a Silvergate. Muita gente resgatando, ele tendo que vender títulos de renda fixa com valor muito abaixo do que ele comprou no passado, gerando prejuízos homéricos aqui para o banco, né? Beleza.
Isso pode resultar em estar menos do que bem capitalizado, escreveu a Silvergate com sede na Califórnia em documento regulatório. A empresa está avaliando o impacto que esses eventos subsequentes têm em sua capacidade de continuar operando. Aí, barata voa, o mercado financeiro como um todo começou a ver que a Silvergate ia quebrar, né? Então, ó, Silvergate implode, causa pânico e fica isolado com risco de insolvência. Isso daqui notícia do dia 3 de março de 2023. Quando uma instituição financeira dá essa sinalização para o mercado, é que ela vai quebrar. Então todo mundo começou a resgatar dinheiro, o banco ficou insolvente e ela anunciou que ela ia fechar ali a sua operação de exchange, né? Então, ó, abre aspas aqui, ó. As pessoas estão genuinamente assustadas depois dessa notícia e é difícil de não ser justificado, disse um professor da Columbia Business School aqui, né? Então, ó, no dia 9 de março, Silvergate decide liquidar a operação bancária e devolver dinheiro dos clientes nos Estados Unidos. Abre aspas aqui para a empresa. À luz dos recentes desenvolvimentos da indústria e da regulação, a Silvergate acredita que um encerramento ordenado das suas operações bancárias e uma liquidação voluntária do banco é o melhor caminho para se seguir, disse a empresa em comunicado. O plano de encerramento e liquidação do banco inclui o pagamento total de todos os depósitos. Então, pelo menos, em comunicado, né, a Silvergate está falando que todo mundo que tem dinheiro lá vai receber esse dinheiro de volta. Mas a FTX falou a mesma coisa em novembro e tem gente que já colocou ali uma provisão de perda grande ali desses valores ali a receber, né? Beleza, então já viram ali que na semana passada, né, o mercado financeiro começou a ficar com muita dúvida da saúde financeira de todo mundo que tinha ali exposição em criptoativos ou eventualmente com esse tipo de operação que a Silvergate fazia. Aí o que aconteceu? Vamos agora entrar no Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank divulgou seus resultados ali no dia 19 de janeiro e aí a avaliação do resultado foi muito ruim. Então, ó, uma notícia do Financial Times. Lucros aqui do Silicon Valley Bank caíram bastante depois daí da derrocada aí desse mercado, né? Beleza, então só para mostrar para vocês aqui um pouco da notícia, então o mercado já estava com o pé atrás aqui com Silicon Valley Bank. E aí o que aconteceu? Lá no dia 8 de março, ou seja, no meio do caos da Silvergate, a Silicon Valley Bank decidiu fazer um comunicado para o mercado. É all time, né, pessoal? Aí o que eles anunciaram para o mercado? Que eles tinham vendido vários títulos de renda fixa e eles estavam buscando capitalização do banco para se tornar ali viável. Na verdade, não foi essas palavras, mas foi o que o mercado entendeu. E aí ele falou o seguinte, ó, já temos aqui, né, uma expectativa de tentar levantar 2,25 bilhões de dólares e a General Atlantic, que é um dos maiores investidores aqui, já está comprometido em aportar 500 milhões de dólares aqui no banco. Perfeito. Eles acharam que isso ia trazer tranquilidade para o mercado financeiro, mas aconteceu o contrário. Por quê? Porque se já estava todo mundo assustado com a Silvergate, aí vem um outro banco que já fala que precisa de capitalização, aí todo mundo começou a ficar com medo e aí a corrida bancária. Todo mundo saiu resgatando dinheiro do Silicon Valley Bank. E, pessoal, é aquele negócio que a gente já sabe. Nenhum banco tem tanto dinheiro para conseguir honrar tantos resgates em tão pouco tempo. E aí o que aconteceu? A Moody's, no mesmo dia, já rebaixou a nota de crédito aqui do Silicon Valley Bank. E aí o mercado teve certeza que isso ia dar problema. E aí saiu a notícia aqui no dia 10 de março, sexta-feira, aqui no Bloomberg. Ó. A Silicon Valley Bank falou que está tentando vender participação do banco ou o banco inteiro, porque ele não vai conseguir fazer a emissão de ações para conseguir capitalizar o banco. Aí, meu amiguinho, aí todo mundo que tinha dinheiro no Silicon Valley Bank começou a acelerar os resgates. Então, ó, tem aqui uma notícia aqui do dia 10 de março, no mesmo dia aqui que ela anunciou que não ia conseguir fazer a capitalização. Ações do Silicon Valley Bank Financial têm negociação suspensa em Nova York após caírem mais de 60% no pré-mercado. E aí, todo mundo saiu resgatando dinheiro que tinha, inclusive um monte de startup, porque eu vou mostrar para vocês que essa Silicon Valley Bank era um banco que tinha soluções principalmente para esse mercado de startups. Então, a notícia aqui também do dia 10, sexta-feira, do Valor Econômico: startups brasileiras correm para sacar dinheiro do Banco do Vale do Silício em crise, né? E aí o que acontece? O banco quebrou. Então ele quebrou. Então tá aqui a notícia da Forbes do dia 12, ou seja, hoje, domingo. Silicon Valley Bank, segunda maior quebra bancária dos Estados Unidos, ameaça startups americanas e do mundo inteiro, hein? Do mundo inteiro, ó. Agora vamos voltar para a notícia para a gente entender um pouco o que a casa de research ali tá pensando que vai acontecer depois desse colapso aqui do Silicon Valley Bank. Vamos lá.
O Silicon Valley Bank talvez não seja o único banco americano a enfrentar problemas de liquidez, diz a Gal Wachtel num relatório agora à tarde. Abre aspas. Há um alto risco de que mais problemas emerjam em outros bancos, disse a consultoria. O Banco das Startups do Vale do Silício não resistiu à sangria em seus depósitos e sofreu intervenção do governo americano agora à tarde, tornando-se a primeira grande instituição financeira americana a quebrar desde o Washington Mutual na crise de 2008. O Silicon Valley Bank vinha tentando levantar capital desde o início da semana, ao mesmo tempo que estava conversando com possíveis interessados em adquirir sua operação. Não houve tempo. Suas ações mergulharam 80% antes das negociações serem suspensas, né? Beleza. Com sede em Santa Clara, na Califórnia, o 16º maior banco dos Estados Unidos em ativo carregava 175 bilhões de dólares em depósitos. O gatilho que disparou a crise aconteceu no final da quarta-feira, quando o banco surpreendeu Wall Street dizendo que teve que vender um portfólio de títulos a um prejuízo de quase 1,8 bilhões de dólares e ainda planejava levantar 2,25 bilhões de dólares com venda de novas ações, capital necessário para reforçar o balanço do banco, como eu mostrei para vocês. A notícia deu início a uma corrida por resgates do Vale até a Faria Lima. Ontem, enquanto o CEO Greg Becker dizia aos clientes para se manterem calmos, Peter Thiel e outras venture capitals ligavam para suas investidas e mandavam sacar tudo imediatamente. E aí, meu amiguinho, o banco fica sem liquidez, né? De acordo com a FDIC, que é o órgão que comanda ali o fundo de salvamento ali dos credores de instituições financeiras lá nos Estados Unidos, como se fosse o FGC aqui no Brasil, os bancos americanos possuem perdas não realizadas de 620 bilhões de dólares. Isso porque, com a alta de juros, os títulos em suas carteiras perderam valor. Como eu falei para vocês, muitos bancos têm títulos de renda fixa que, com o aumento da taxa de juros, você tem que fazer uma marcação ao mercado. Se você carrega esse título até o vencimento, não tem problema nenhum. Mas se tiver uma corrida bancária em alguma instituição financeira, ela vai ter que vender, né, esses títulos ali com uma marcação ao mercado a menor do que eles adquiriram, gerando bastante prejuízo, e todos esses prejuízos em conjunto seriam em torno de 620 bilhões de dólares. Então, o que a casa de research está falando aqui é que tem um monte de banco que, se precisar, vai ter muito prejuízo. Os bancos não são obrigados a marcar a mercado essas perdas, mas um dia elas vêm à tona, como agora no caso da Silicon Valley Bank, quando o banco se vê obrigado a vender papéis para honrar os pedidos de resgate, né? E aí, meu amiguinho, o que aconteceu, né? Eu tô mostrando aqui para vocês, para quem tá vendo no YouTube, ó. Primeira maior, né, quebra ali nos Estados Unidos de instituição financeira foi o Washington Mutual aqui, ó, com 307 bilhões aqui de ativos sob gestão. O segundo é o Silicon Valley Bank, 209 no total. Ah, então, uma quebra gigantesca ali nos Estados Unidos. E as ações? Vamos lá, ó. A Silvergate, ela tá com umas ações aqui, ó. Depois que ela fez toda aquela divulgação para o mercado pessimista, as ações estavam sendo tradeadas a 4 dólares e 90 centavos. Atualmente está em 2 dólares e 52 centavos, mas vai cair mais ainda, né? E a Silicon Valley Bank, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, as ações estavam sendo tradeadas a 267 dólares e 90 centavos antes de todo esse anúncio aí de problemas do banco. E aí elas pararam de serem tradeadas a 100 dólares. Então caiu de 267 dólares para 100 dólares, é 106 dólares. Falou assim, para tudo que tá com problema aqui, né? Beleza. Então, o que aconteceu? É basicamente isso que vai, né, ser noticiário agora dessa semana, né, que vai se seguir. O que vai ter como resquício dessa quebra aqui gigantesca aqui do Silicon Valley Bank? Bom, primeira coisa é, quem tem ações do banco vai tomar prejuízo. Então, a notícia aqui do Bloomberg Linha, derrocada das ações do Silicon Valley Bank abala maior fundo de pensão sueco. A Alecta, com sede em Estocolmo, que administra 104 bilhões de dólares em ativo, era a quarta maior acionista do Silicon Valley Bank ao final de 2022. Então, diversos fundos que tinham exposição ao Silicon Valley Bank vão sofrer. Beleza, então vamos ver aí qual que vai ser essa contabilização durante a semana, né? E também algumas startups que tinham dinheiro lá. O Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, ele só garante 250 mil dólares ali, se você tem lá dentro. Tudo que tiver a mais disso, tomou pau. Beleza, então tá aqui, ó. Startups brasileiras tinham mais de 50 milhões de reais no Silicon Valley Bank, diz o site. E por que isso? Porque esse banco, ele tinha ali mais ou menos, né, 90% do dinheiro de todas as startups que tinham operação offshore.
Então, todas essas startups que receberam dinheiro de fundos internacionais nesses últimos tempos, provavelmente tinham exposição aqui ao Silicon Valley Bank. O que vai acontecer? Vai conseguir resgatar 250 mil dólares, mas o que tiver acima disso vai ficar parado lá e a gente vai ver os desdobramentos. E o dinheiro, Renato, o que vai acontecer? Olha, se tem alguma startup que tinha dinheiro lá, vai ficar sem dinheiro para pagar as contas do dia a dia. E levantar dinheiro tá difícil, né? Como a gente está vendo, e pegar crédito tá quase impossível. Acho que vai ter, né, um efeito em cascata aí de quebra de várias startups no mercado no Brasil e lá fora nesses próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que aconteceu? Ó, Nubank já saiu para mercado para falar o seguinte, ó, notícia do dia 11 de março, ontem, sábado. Ó, Nubank informa que não tem exposição ao Silicon Valley Bank. Então, ó, Nubank já falou, olha, se vocês estão achando que eu tenho problema, eu não tenho. Ah, então vai olhar outras startups aí, porque eu não tenho nenhuma exposição a esse banco que quebrou. Então, você é acionista aí do Nubank, pelo menos esse problema você não vai ter. Ah, Renato, será que tem chance do mercado, do Tesouro Americano resgatar o Silicon Valley Bank e começar aquele salvamento que aconteceu em 2008? Aí eu pego uma notícia que saiu hoje aqui, ó. Valor econômico. Secretária do Tesouro Americano descarta resgate do Silicon Valley Bank pelo governo. Então, meu amiguinho, se prepara que vai ter um monte de notícia colateral dessa quebra do Silicon Valley Bank agora, essa semana. Um monte de fundo que tinha exposição, um monte de acionista e também as empresas de tecnologia que tinham dinheiro ali no Silicon Valley Bank vão começar a divulgar problemas essa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.